Olá, queridos amigos e amigas do Estudo Espírita. Que alegria estarmos juntos para mais essa análise. Este nosso encontro é sobre a Revista Espírita de abril de 1859 e foi preparado com muito carinho, viu? Especialmente para ajudar no estudo e na resposta do quiz. Hoje o nosso mergulho vai ser na seção Palestras Familiares de Além Túmulo. A gente vai analisar 3 comunicações muito instrutivas: a do artista Benvenuto Cellini, a do estudioso Girard Codenberg e a do aeronauta Poitevin. Para guiar a nossa conversa, a gente vai seguir essa estrutura aqui. Assim fica mais fácil extrair as lições práticas, né? E também aquelas lições consoladoras que a Revista Espírita sempre nos oferece, iluminando o que cada comunicação tem de mais importante. Bom, essa seção da revista é sempre um presente. Ela nos traz aprendizados práticos, humanos, que tocam a gente. E aqui é fundamental a gente lembrar e aplicar o método de Allan Kardec, que é observar com atenção, analisar a coerência e principalmente buscar a utilidade moral do ensino. A ideia não é matar a curiosidade, mas alimentar a alma. E por que esse nome, palestra familiar? Kardec escolheu esse formato por uma razão muito clara. Ele não estava buscando só bater um papo com celebridades do passado, sabe? O objetivo era bem maior, era extrair ensinamentos morais que pudessem ser úteis de verdade para o nosso progresso. Olha só, era isso que Kardec observava com lupa. Ele não se deixava levar pelo nome famoso do espírito. O que importava era, o espírito está lúcido, que valores ele expressa, a gente consegue ver algum sinal de progresso, de arrependimento? E o mais importante, qual é a lição educativa para nós, encarnados? O foco é sempre na fé raciocinada, em analisar o conteúdo para ver se ele realmente nos eleva. Então vamos lá, vamos começar nossa primeira análise mergulhando na comunicação com o espírito desse famoso artista do século XVI, Benvenuto Cellini. O próprio Cellini se descreve como um espírito satisfeito com a sua posição atual. Ele reconhece que já progrediu bastante, mas, olha a humildade, ele também diz que ainda não está no topo da perfeição. Ele continua sua jornada como artista, só que agora em um outro mundo. Como está escrito na Revista Espírita de abril de 1859, ao ser questionado sobre uma cena meio de feitiçaria que ele mesmo narrou em suas memórias, Cellini responde com essa franqueza toda. Encerrando o trecho citado, a gente percebe que fica clara a sua autoavaliação lúcida, sabe? Um desapego total daquela persona que ele tinha aqui na Terra. A lição prática que fica daqui, especialmente para quem é artista, é essa busca pela pureza e a verdadeira beleza. E para Cellini, isso não é só a forma perfeita, é a vida, é o sentimento que o artista consegue colocar na sua obra. Isso é o que realmente importa. Fica aqui uma reflexão para a gente, né? Essa conversa com Cellini nos convida a desenvolver a sinceridade na hora de olhar para nós mesmos e, claro, a buscar a beleza que vem de dentro. A beleza do espírito. Vamos em frente. Agora, a gente passa para a nossa segunda comunicação. E ela nos traz uma lição de uma natureza bem diferente, mas olha, igualmente profunda. Vem de Girard de Codenberg. Aqui a gente encontra o Girard de Codenberg. Ele foi um homem muito instruído que, em vida, publicou um livro baseado em comunicações espirituais. O problema, agora, do lado de lá, ele entende que essas comunicações foram enganosas. Na sua comunicação, como está escrito na Revista Espírita, ele admite sua falha com uma humildade tocante. Encerrando o trecho citado, a reflexão é poderosa. Até uma inteligência brilhante pode ser enganada pelo orgulho. O orgulho é como um véu que nos impede de analisar tudo com profundidade e imparcialidade. E a transformação no entendimento dele é impressionante, como a gente pode ver aqui. Ele deixa para trás a criança em castigos físicos e passa a compreender as consequências morais dos seus atos. Isso é uma mudança fundamental na jornada de qualquer espírito. A experiência de Codenberg é um grande alerta, né? Um alerta sobre os perigos da vaidade e sobre como o pensamento crítico e a humildade são essenciais nos nossos estudos, especialmente nos estudos espirituais. E a nossa conversa final é com o Poitevin, o aeronauta. A comunicação dele oferece uma lição muito interessante sobre a diferença que existe entre uma habilidade que a gente tem aqui na Terra e a verdadeira iluminação espiritual. O foco do Poitevin era totalmente prático. Para ele, a aeronáutica era um negócio, uma indústria. E a comunicação dele depois da morte reflete exatamente isso. Uma perspectiva pé no chão, sem grandes voos filosóficos. A revista de abril de 1859
nos traz esse momento raro de introspecção do Poitevin. Como está escrito ali, ele descreve essa sensação. Encerrando o trecho citado, a gente percebe um vislumbre, um breve momento de libertação do mundo material. É um sentimento profundo que contrasta totalmente com o foco que ele normalmente tinha, que era na mecânica do ofício dele. E aqui está o ponto crucial da questão. A profundidade moral, a profundidade filosófica da mensagem de um espírito é o que realmente importa, muito mais do que a fama ou a reputação que ele tinha aqui na Terra. E a comunicação do Poitevin ilustra isso de uma forma perfeita. Esse exemplo nos incentiva a ter uma abordagem mais equilibrada, né? A valorizar a visão moral acima da fama ou da habilidade técnica quando a gente vai estudar as comunicações dos espíritos. Bom, chegamos na nossa síntese. Agora, comparando essas três conversas que são tão diferentes entre si, a gente consegue identificar princípios universais que conectam todas elas e que nos oferecem lições ainda mais amplas. Essa tabela resume tudo de forma bem clara, né? Mesmo que os estados deles e as lições sejam diferentes, todos os três confirmam a continuidade da vida e o impacto direto e inevitável das escolhas morais que eles fizeram. Se for para guardar algo essencial para o nosso estudo, são esses pontos. Eles resumem o que Kardec queria nos ensinar com essa sessão. A vida continua, a gente é responsável pelos nossos atos e o objetivo final é sempre o progresso moral. E como está escrito na revista A Comunicação de Poitevin, que provavelmente foi inspirada por um espírito mais elevado, nos deixa essa mensagem final poderosa. Encerrando o trecho citado, a gente entende que isso é um chamado claro para a ação. É um convite ao nosso esforço pessoal e ao estudo contínuo. E assim a gente conclui a nossa análise. O objetivo dessas palestras familiares era nos mostrar, com exemplos da vida real, as consequências das nossas escolhas. Que estas lições nos ajudem a lembrar que a vida continua e que o que a gente leva daqui é a nossa consciência e o bem que a gente conseguiu construir. Que o estudo nos inspire a viver com mais humildade, mais caridade e muito mais responsabilidade.